Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vai para mais um dia de palavra aqui rapidinho de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 17, que fala assim: Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. E conforme prometeu, ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. Gente, somente até aqui, 17 ao 19. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É literalmente dizer, se você for fiel a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, temendo ao Senhor, ele será fiel a você. É literalmente isso. Ser fiel a Deus e ele, na reciprocidade dele, será fiel a ti. A mesma intensidade que você se entrega a Deus é a mesma intensidade que ele vai se entregar a ti. Ou seja, que ele vai liberar as bênçãos dele sobre a sua vida. Entende? Então, quanto mais profundo você buscar a Deus na sua intimidade e na sua individualidade, mais de Deus você vai ter. Só depende de você querer viver as promessas de Deus para a sua vida. O que a gente precisa ter por conhecimento? Quando a gente entra no processo, Deus está preparando a gente para viver a promessa que ele fez para você individualmente, ou as promessas que tem na Bíblia, ou os planos que ele tem para sua vida. Entende? Então, no nosso processo, quando a gente entra, que a gente começa, a liberar o acesso para Deus atuar, para Deus mexer, entende? A gente começa a andar em conformidade com a sua palavra e com a sua vontade, com a vontade de Deus. Entende? A gente começa a liberar espaço para ele mexer, para ele curar, para ele sarar. E quando a gente faz isso, da gente liberar o espaço para ele curar e para ele sarar, a gente está entregando na mão dele, aos poucos, o controle da nossa vida. É como se fosse uma engrenagem de uma máquina. Quando uma máquina é ligada, ela precisa ter toda uma engrenagem de encaixe, uma peça sobre a outra, para poder vir a começar a trabalhar, para começar a se engrenar. Então, quando você inicia o seu processo de cura e libertação com Deus, é justamente como se você fosse uma máquina. As engrenagens da sua máquina, elas começam a se encaixar uma na outra e elas começam a andar no mesmo compasso, até ela pegar a velocidade total, ok? Que seria como se fosse a confiança que você tem por Deus, tá? A máquina começa a pegar a engrenagem total até funcionar perfeitamente, sem problema algum. Então, na sua vida com Deus, trazendo isso para a sua vida com Deus, esse exemplo, é justamente isso. Quando você inicia o seu processo, é como se as engrenagens começassem a querer se encaixar uma na outra com perfeição, a qual você vai desenvolvendo um relacionamento. É como se a máquina já tivesse tido um aquecimento e você começa a andar, caminhar. Quando a máquina começa a estar em velocidade total, em pleno funcionamento, é onde você chega ao ápice do seu processo com Deus, a qual você entende que, se você não entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, você não consegue fluir, você não consegue ir em direção aos planos dele e entrar na terra prometida ou alcançar a sua promessa, o seu milagre. Entende, gente? Então, a gente precisa ser fiel a Deus, para Deus ser fiel a nós. E isso é um exercício diário de todos os dias. Entende? Então, é necessário, sim, você orar todos os dias. É necessário, sim, você buscar a Deus todos os dias, na sua intimidade. Você não tem que depender apenas da denominação que você frequenta. Você precisa buscar a Deus na sua intimidade, na sua individualidade, todos os dias. Separa um momento do seu dia
que você possa vir a se desligar de tudo e de todos e dedicar esse tempo a Ele, entende? Que seja pequeno no início, que não venha atrapalhar a sua rotina, conforme você for buscando a Deus, conforme você vai criando esse hábito e esse vínculo, você próprio vai aumentar esse tempo, você próprio vai estender esse tempo, porque você vai sentir a necessidade de estar na presença de Deus a todo instante. Aí você vai chegar naquele ápice que as pessoas, de um modo geral, têm com Deus, aquela intimidade profunda de estar orando a Deus a todo instante, de estar buscando a Deus a todo instante. Não vai ser algo que você precisa fazer, vai ser uma necessidade para você. Uma necessidade que, se você não fizer, você vai sentir falta, você vai se sentir mal, porque você vai estar desenvolvendo esse vínculo de intimidade e relacionamento com Ele, a qual você vai se ver na dependência de querer buscar a presença dEle. Entende, gente? Então, quando você é fiel a Deus, Deus é fiel a ti. Aqui na palavra, Ele nos ensina que nós precisamos ser corretos e andar em conformidade com a tua palavra. A gente precisa entender que nós precisamos ser honestos com nós mesmos e para o nosso próximo. Nós precisamos andar na verdade. Gente, Deus não compactua com erros, Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com jeitinho. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente costuma, né? Que muitos aí costumam fazer para poder trazer algo de benéfico para suas vidas? Deus não está nisso. Deus não está em atalhos, entende? Com Deus sempre vai ser linha reta, com Deus sempre vai ser na clareza, com Deus sempre vai ser na conformidade à sua palavra, entende, gente? Então, se você é dessas pessoas que gosta de dar um jeitinho para poder se beneficiar, começa a se policiar em relação a isso. Começa a pedir direcionamento de Deus para você andar em conformidade com a sua palavra, entende? Aqui na palavra ele diz que aqueles que o priorizam, né, que colocam Deus acima de todas as coisas, né, que andem em conformidade, Deus promete em guardar, Deus promete em proteger. Por quê? Porque você está andando em conformidade à sua palavra, que é a palavra de Deus, e ao mesmo tempo você está colocando a Deus como prioridade na sua vida. Não existe de você colocar a Deus como prioridade na sua vida e andar conforme a palavra do Senhor, continuar fazendo as coisas que você fazia antes. O teu espírito, ele vai começar a gritar com a tua carne. Ele vai começar a haver um conflito, um confronto entre o espírito e a sua carne. Aí você vai ter que escolher o lado que você quer obedecer, se é a sua carne ou se é o seu espírito. Eu aconselho você a obedecer o seu espírito, a você a obedecer a palavra de Deus e a vir para próximo de Deus. Entende, gente? Então, seja você um com Deus. Deus busca intimidade com seu povo. Deus quer intimidade contigo. Deus não quer você no raso, não quer você no superficial. Deus quer que você mergulhe no profundo com Ele. Lembrando aqui que Deus age na reciprocidade. Então, o nível de profundidade que você o busca é o que Ele vai te dar de retorno. Então, se você é uma pessoa que busca Deus no superficial, que fica ali no trivial, né? De você ir a uma denominação, participar de um culto, agradar ao Senhor, orar ao Senhor dentro de uma denominação e ficar ali. Se isso para você é o suficiente, é isso que você vai ter de volta de Deus. Mas se você for uma pessoa que vai a denominações, cultua o Senhor nessas denominações, tem intimidade com Deus, ou seja, busca Deus no seu secreto, na sua individualidade, é isso que você vai ter de volta para Deus. Entende? Quando você é uma pessoa que prioriza Deus sobre todas as coisas e sobre tudo, e depende dele para sobreviver, que é o profundo, é o que você vai ter de Deus. Por isso que existem pessoas que desenvolvem dentro do reino e existem aquelas pessoas que ficam apenas na superficialidade com Deus. Entende? Porque é isso que você está tendo de volta. Então, quanto mais você buscar a Deus no seu secreto, quanto mais você buscar a Deus na sua intimidade, você só tem a ganhar.
porque você vai estar tendo um retorno no mesmo nível e intensidade que você dá para ele. Entende, gente? O seu espírito desenvolve, a sua capacidade desenvolve de entendimento, você sobe em níveis espirituais, porque você está buscando a Deus no seu secreto, na sua intimidade, você está se disponibilizando para Ele, você está deixando Ele mexer em você, você está deixando Ele curar você está deixando Ele libertar você, e com isso você está se aprofundando nele, com isso Ele vai dar o retorno para ti. Entende? Então, quanto mais você buscar a Deus, mais de Deus você vai ter, tá bom? E uma coisa que a gente precisa entender. Você vir conhecer a Deus, passar pelo processo para ser preparado para a promessa, não é só isso que Ele tem para ti. Ele tem muito mais além da promessa para você. Então, quando você estiver no seu processo de cura e libertação com Deus, busque essa intimidade com Deus. Fala, Senhor, que a sua vontade sobre a minha vida prevaleça. Eu não sei aonde eu estou pisando. Eu não sei o que está vindo para a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Mas eu confio tanto em Ti que eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Entende? Quando você faz isso, você está dando carta branca para o Senhor fazer o que quiser na sua vida. É uma coisa que a gente tem que ter por conhecimento. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que aos seus olhos a sua situação atual ou seu processo não esteja andando em conformidade ao que você achava que fosse, continua confiando em Deus, no direcionamento que Ele te dá, e seja obediente à tua palavra. Porque uma hora, isso que hoje para você parece confuso, vai começar a fazer sentido. A gente precisa entender que Deus não nos deve satisfação. A gente precisa aprender a confiar nele, cegamente, e entregar o controle da nossa vida nas mãos dele. Lembrando que, se nós formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Entende, gente? A reciprocidade existe. Então, se quer viver os planos de Deus para sua vida, quer alcançar a terra prometida, quer viver a promessa que Deus fez a você, quer viver milagres, quer ter os seus sonhos realizados, intimidade com Deus. Procure a Deus no seu secreto. Entende? Priorize Deus na sua vida, acima do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Que o seu ídolo seja o Senhor, que a sua prioridade seja o Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Por quê? Porque Ele te ama tanto que Ele sabe que isso que está no seu coração hoje é importante para você. E Ele vai querer te dar para poder te fazer feliz. Entende? Mas a gente consegue tudo isso priorizando a Ele e criando intimidade com Ele através do relacionamento. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.